separei aqui esse vídeo do Ícaro de Carvalho, a máscara de gás anti-Gimo, porque eu fiquei muito curioso para ver por que os discursos comunistas são uma covardia para os pobres. Bora. Mas aí voltando lá pro discurso dos comunistas que tu então, discorda. isso eu acho uma puta... Cara, eu acho uma covardia. Eu acho uma covardia. Eu acho um exagero, tão exagero quanto o liberal que fala pro pobre que é só ter mindset. Isso que é a teoria da ferradura, cara. Comunista e anarcocapitalista, Cogos e Ian estão aqui, velho, lado a lado. Gente do céu. O quê? Aí vocês estão malucos, pô. Não. Para. Teoria da ferradura não existe, né, gente? Sobretudo, teoria da ferradura não é com... Originalmente, né? Não é com anarcocapitalista e comunista, não. É com comunista e fascista. Nessa contextualização aí. Nossa senhora, velho. Vamos... Nossa. O que Cogos vai falar? E outra coisa, né? Vamos lá. Paulo Cogos é uma pessoa que tem o seu discurso sustentado a partir de notícia falsa, de um ultracatolicismo completamente a bublé das ideias, o cara que é o retorno da Idade Média para a sociedade. É isso, tá? Não tem como comparar com o Ian. Não tem como. Simplesmente não tem como. Que o Geraldo Alckmin é o Mao Tse Tung. Uma vez ele falou isso. Uhum. E tem Quem falou isso? O Cogos? sempre esses exageros hiperbólicos. O que o Ian vai falar? Que existe liberdade plena na Coreia do Norte. Que tudo é propaganda e tudo é enganação. Uhum. Tudo. Vai ficar vendo aqueles documentários mostrando os coreanos falando eu fui pago para falar isso. Ah, tá assistindo, hein, Ícaro? Ah, eu nunca vi o Ian falar isso também, não. Eu acho que até uma questão importante, né, da gente relembrar as pessoas que as experiências socialistas têm problemas, têm limites, têm questões, né, têm contradições e nenhum país é perfeito, tá ligado? E eu acho que a gente tem que parar de fetichizar as experiências assim, tá ligado? Sem provocar o anticomunismo, mas sem fazer essa fetichização absurda, tá ligado? Mas é isso, eu nunca vi o Ian falar isso. Plena liberdade da Coreia Popular, nunca vi. Eu desconfio de todos os exageros. E aí quando a Mazano fala não dá pra enriquecer, eu falo mentira. Quem? Ele tá se referindo a Sofia Manzano? Não é. Enriquecer dá, né? O problema é que é meia dúzia de pessoas que vão enriquecer. Né, Ícaro? Eu não sou sociólogo, eu não sei fazer um curso de 1 hora pra falar que é mentira. Entendi. Pronto. É o famoso... tá. Tá bom. Entendi. Eu não sou formado... sociologia na Unicu. E, de novo, a ponte de intercâmbio com o Centro Japonês CPTK. Olho pra isso e eu sei que é mentira. Aí o cara me fala da direita. Não existe racismo no Brasil, o racismo no Brasil é mais social. Deu, olha o meu amigo preto e ele tomou mais enquadro numa semana do que eu tomei a vida toda. Mas você vê como esse discursinho, ele é muito oportunista, né? Porque o que ele tá tentando fazer é, de certa forma, utilizar desses discursos que hoje um determinado grupo da direita se perdeu completamente nas ideias, assim, né? De falar que não existe racismo no Brasil, etc e tal, né? Quando a gente sabe que existe. E, na verdade, gente, saber que existe racismo no Brasil é o mínimo, assim, tá ligado? Sabe? As pessoas que falam que não existe estão nessa direita ultrafascista, delirante, assim, e é isso. Não tem, é absolutamente incoerente, absolutamente idiota você comparar as duas coisas. Existe. Uhum. Eu tomo porrada de um lado, tomo porrada do outro. Tomo porrada de um lado, tomo porrada do outro. Mas eu nunca deixo de acreditar naquilo que eu vejo. Pode ser que eu veja coisas erradas depois e reforme. Até porque tu também é um exemplo, né? É um exemplo. Mas, então, eu sou um exemplo. Eu tinha R$ 43 na conta quando fui viver por conta própria a minha vida. E logo depois eu tinha R$ 90 mil de débito de uma empresa que eu abri e quebrei. E foi trabalhando, atendendo cliente, que eu me construí e, puta, cara, digamos que eu tenho um patrimônio razoável. Bacana, Ícaro. Você representa 1% da população brasileira. Menos, você representa 0,5%. Quantas pessoas também não tem R$ 43 na carteira? Aliás, nem tem nem isso, né? E não tem trabalho, não tem oportunidade. E é isso. Não tem. Essa historinha aí não existe, né? Não existe isso. Muito mais do que razoável. Você vê,
Por que a pessoa precisa tecer um comentário desse? Meu patrimônio é muito mais do que razoável. Mas aí as pessoas vão falar assim, mas tu foi filho de médico. Lembra dos meus stories? Vocês nunca podem... Eu nunca posso falar que eu fui pobre. Porque eu falo assim, mesmo o meu pai tendo se divorciado, mesmo eu tendo crescido sem o meu pai, mesmo eu tendo tido uma criação dentro de casa completamente caótica em relação a contas, você dita meu nome, eu tô sendo... Sempre tem um monte de ações das escolas que minha mãe não pagava e um monte de cheques voadores, essas coisas todas. Tá esquisito. Assim, cara, eu nasci numa casa onde eu tive acesso a livro. Onde eu tive acesso a computador. Gente, pelo amor de Deus, né? E virou isso. Não, Ícaro de Carvalho é uma pessoa extrema. Eu acho ele um cara extremamente inteligente, né? Mas essa história da carochinha aí não me cai, não me desce, não. Eu nasci numa casa onde eu sabia que a história da minha família tinha meia dúzia de pessoas que ganharam a vida pelo trabalho. Ícaro da garagem, perfeito. Eu tenho um tio-avô que foi sócio do Monteiro Lobato que vai se fuder, né, cara? criou a Petrobras. Não acessar um centavo. Mano, o cara era sócio do capital privado da Petrobras. Vai se fuder, velho. Minha pobreza. Dá licença. Eu tenho um avô que nasceu em Quebrangulo, um dos municípios mais pobres do Nordeste, que se tornou médico psiquiatra. E que formou 6 filhos. E que os homens foram médicos, as mulheres professoras, que tem um engenheiro. Que esse meu tio foi estudar nos Estados Unidos, engenharia química, voltou, trabalhou com petróleo. Mesmo que eu nunca tinha tido um centavo de acesso a esse dinheiro todo, e muito desse dinheiro foi sendo perdido, Getúlio Vargas estatizou a Petrobras, meu tio morreu sem nada. Que mentira! Que mentira! Que mentira! Ué? Caralho, Ícaro, pelo menos vai. Para de mentir, meu parceiro. Que isso, pô? Pô, a Petrobras foi fundada em 1953 como uma empresa estatal de capital misto. Ela sempre teve capital misto. Sempre teve, ela nunca foi 100% estatal. Nunca. Essas coisas todas. Você entende que esses exemplos são importantes? Que exemplo, meu querido? Isso é mentira! Você está mentindo! Porque você olha e fala, caralho, dá pra fazer exatamente como esses caras fizeram. Dá. Tem uma pessoa que deu certo. Pronto, então dá. Não dá, né? Não dá. Se tem uma pessoa que faz e o resto tudo se faz, é porque não dá. Porra. E aí eu falo, o cara que é filho de porteiro, o cara que é filho de empregada doméstica, ele não se sente digno nem de entrar no JK. Esse cara pode ganhar muito dinheiro, esse cara pode se tornar um advogado extremamente bem sucedido. Ícaro, vamos lá, para uma pessoa conseguir acessar uma escola de direito foda, se tornar um advogado foda, ela tem que ter tempo para estudar, ela tem que ter tempo para poder trabalhar em lugares legais, ela tem que ter indicação, ela tem que ter estudo, ela tem que ter contatinhos, ela tem que ter um monte de coisa. Um monte de coisa. Porque tem um monte de gente que se forma no direito e vira advogado e vive bem, porque é uma profissão que paga relativamente bem, apesar de hoje também ser uma das profissões que mais sofre com o processo de precarização, sobretudo nos grandes escritórios de advocacia, os estagiários. Mas, nossa, isso daí, gente, é puro idealismo, viu? Puro idealismo, porque, o filho do porteiro, o filho da empregada pode virar um grande engenheiro, um advogado. Pode, Pode, realmente. Ele pode. Agora, isso é factível? Né? Isso é possível? Essa é a pergunta. Ele nunca vai sentir que ele tem direito de sentar no fazano. Talvez. Cara, gente, isso, né, de existir uma segregação com relação à utilização dos espaços públicos, é uma realidade, né? Mas o que a gente mais vê são pessoas que conseguem determinada forma de ascensão social e traem suas classes. E vão querer viver a vida boa, né? Viver o bem bom da vida burguesa. Todos, mas muito. E foda-se o fazano, velho. Por quê? Porque foi negada essa dignidade. E aí, quando eu tinha alguma dificuldade, porque eu vim do Nordeste, sou um cara miscigenado, cara de índio, e eu era chamado de papacapim, porque eu tinha um cabelinho assim de índio, né, quando eu cheguei. Eu fui estudar na escola só de branco. E... Pô, eu acho muito esquisito esses comentários que parecem ser adendos, e aí eles meio que quebram a dinâmica da linha narrativa da história, sabe? Eu acho muito esquisito. Não vou dizer que é fanfic, não vou dizer que é mentira, mas eu acho esquisito. Tipo, é o tipo de comentário que você não precisa fazer. Você vê a história triste do homem miscigenado que veio do nada e conquistou, blá, blá, blá. Eu sofri aquele primeiro, que eu não vou chamar de preconceito, mas aquela primeira estranheza das crianças todas
Preconceito. Esse é o nome, Ícaro. Esse é o nome. Você foi vítima de preconceito, tá? Falando como paulista e eu falando como nordestino, mas aí quando eu falava, meu pai é médico, as portas, opa, ele é um dos nossos aqui, é médico, não sei o quê. Então, assim, eu não nasci eu não nasci nos... Peraí, vamos lá. Ó, vou fazer aqui um estudo sociológico, tá? Fazer aqui um levantamento sociológico. Calma aí, peraí. Ele falou que ele não tinha nada. Aí ele falou que a família dele tinha um patrimônio que foi perdendo. Que ele nasceu numa casa com acesso a livre computador, numa época em que computador era uma coisa absolutamente inacessível. Ele falou que ele estudou numa escola só de brancos, certo? Se ele estudou numa escola só de brancos, pensando que ele que diz, né? Origem miscigenada, etc e tal, e só tinha branco na escola, provavelmente era uma escola particular. Faz sentido? Porque se fosse uma escola pública, teria muito mais variedade étnica dentro da escola. E não só uma escola só de branco, tá ligado? Faz sentido? Né? Tá muito esquisita essa história. Zero. E eu falo isso do ponto de vista, agora, né, pra poder dar carteirada, ponto de vista sociológico. É a gente ver o número de pessoas negras, o número de pessoas indígenas que frequentam escolas privadas e escolas públicas. É um dado facilmente obtido em qualquer lugar da internet. Bom? Mas você vai ver que a maior parte da população negra, da população indígena, da população que é marginalizada socialmente, está presente nas escolas públicas, não nas escolas privadas. Tanto que, para você aí que está escutando e estudou em escola privada, assim como eu, você consegue contar nas duas mãos o número de alunos negros, de aluno indígena, então praticamente esquece, né? Mas aluno negro você consegue contar nas duas mãos. Quanto tinha na escola toda. Dá pra contar. Na época que eu estudava, tinha... Mano, eu acho que tinha uma mina negra. Uma. E não era uma escola de elite. Não era uma escola de elite, era uma escola de bairro. Andei pra caralho. Eu nasci lá na frente. Meu pai, eu sempre falei isso. Meu pai estudava em alemão. Porra, Ícaro, aí você tá me fudendo também, né? Quem estuda em alemão? Porra, vai dizer que eu sou da mesma coisa da mulher do madeirite conjugado? Uhum. Não é. Definitivamente não é. Não tem nem como comparar. Por isso que qualquer pessoa que faz esse tipo de comparação de que é possível chegar lá falando isso, é absolutamente perverso. É absolutamente perverso. É isso. Não é. Desde a minha forma de falar, desde a minha identidade, de eu me olhar e me enxergar de uma forma, de eu saber o meu valor. Então, assim, não é do zero. Mas, cara, na boa, a minha história, poucas pessoas vão acabar com essa trajetória de sucesso. Então, eu também sou uma prova de que apenas financeiramente, sim, é possível você sair do zero e chegar a um número bem grande. Não é. Mas socialmente... Não, é aquela coisa, gente, possível é. É possível eu ser contratado como o primeiro volante do Vasco da Gama? É possível? É possível, não é? É possível. É possível. Qual é a probabilidade disso acontecer? Familiarmente, essas coisas todas, houve uma grande retaguarda pra isso. Mas, cara, tô falando de libanês que chegou aqui fugido da guerra que não falava nem português. Que guerra, meu parceiro? Que guerra? Primeira leva de imigrantes libaneses não chega por guerra, chega por incentivo de política governamental. Que guerra? Isso. Eu tô falando, mas eles não foram escravizados. Aí você pode red pilar também, né? Não, que isso, cara? Não. Pelo amor de Deus, você existe sociologicamente uma hierarquia que é estabelecida pelo processo migratório dos trabalhadores no Brasil, tanto que uma das grandes intenções desse processo migratório, né, do incentivo a imigrantes virem para o Brasil, era de embranquecer o Brasil. Era uma das metas principais dos programas de imigração que existiam nos finais do século XIX e começo do século XX. Embranquecer o Brasil. Você vai dizer que não existe uma escala hierárquica disso? Pô, uma escala econômica e uma escala de raça? Pelo amor de Deus, Ícaro, vai cagar, pô. Sabe? É isso que me deixa puto. A pessoa falou que não tem estudo em sociologia, não tem estudo em nada e quer ficar falando merda, velho. Mas eles não foram escravizados, e porque eles não foram escravizados, eles chegavam aqui e eram vistos como gente. Aí você pode dar red pilada, mas... Como dar red pilada, velho? Isso é verdade! Isso é verdade! Você cria... E aí, olha só, né? Você cria políticas de incentivo migratório que vai fazer com que, subjetivamente até, esse trabalhador imigrante se veja como superior à pessoa que era escravizada ou ex-escravizado, que é a pessoa negra. Esse é um outro dado que as pessoas
incorretamente aferem, né? A maior parte dos escravizados brasileiros, datando da data da Lei Áurea de 1888, já não estava mais tão inserido nas atividades econômicas do campo. Existia muito mais essa localização dentro dos espaços urbanos. Claro, né? Dependendo de cada região, desenvolvimento urbano, local, etc, etc. Mas, gente, não é possível, sabe? Existe deliberadamente um monte de políticas de incentivo para a migração, para os imigrantes do estrangeiro, para virem aqui, fazerem a vida. E como que eles vão se enxergar? Eles vão se enxergar como superiores em relação às pessoas que eram escravizadas, aos ex-escravizados. É a mesma dinâmica, gente, do classe trabalhadora premium. É a mesma dinâmica do classe trabalhadora premium. O cara tem um pouquinho mais de coisa, o cara tá numa condição um pouquinho melhor de vida e justamente temendo a proletarização, temendo se defrontar com a condição dele de proletariado, ele passa a atacar a própria classe. Ele se torna um traidor da classe. É isso. Pô, e tem um monte disso, né? É a famosa classe média, né? É o pobre plus. Pô, tem um monte de cara, um monte de seu severino aí do Nordeste que abriu açougue, fez fazenda e não sei o quê. Fez fazenda, tá de sacanagem, né? Não, abrir a quitanda, abrir um açougue, vá lá, né? Vá lá, pode até ser que tenha acontecido. Mas você vai ver a grande maioria dos trabalhadores que vêm da região Nordeste, da região Norte, pra cá, no eixo Rio-São Paulo, que é o eixo que teve um processo, uma leva migratória muito grande, vai trabalhar como pedreiro, como pintor, como encanador, como funções que são socialmente vistas pela classe dominante como funções de menor importância. É o seu Severino metafórico, exatamente. É o seu Severino do lindo mundo da imaginação da Xuxa. E no processo de falência do meu avô, quem comprou as propriedades que ele ia vendendo eram os próprios funcionários. Ai, ai. Não. Porque já tinham uma vida inteira de trabalho acumulado capital suficiente para isso, né? Uhum. Lógico, não eram todas, e não eram todos os funcionários. Eram os funcionários da gerência. Tipo, ele não era pobre. Mas essa transição no Nordeste aconteceu também. Lógico, muito menos mobilidade social, mas esse é o ponto, nunca vai ser muito. Errado. Aí você tá errado, Ícaro. Aí você tá errado. Nunca vai ser muito dentro da estrutura que a gente tá inserido. Verdade. E é por isso que a gente quer mudar essa estrutura. Para poder garantir com que as pessoas, com que os trabalhadores tenham a possibilidade de viver dignamente. É um projeto de classe. É um projeto que tem lado. Tá ligado? Só que você virar e falar que não tem nenhum... Uhum. Eu imagino que seja alguma coisa nesse nível, assim. O Ícaro tá na... Tipo, ele poderia ser mais pobre que os parceiros da escola privada dele, tá ligado? Mas, né? Por que é uma injustiça? Porque esse ponto é foda, cara. Se ao invés de ter encontrado o Olavo, eu tivesse encontrado a Sofia Mazano, nossa, provavelmente eu estaria foda até hoje de conta. É porque a Sofia Manzano não é uma enganadora, né? Não é uma desgraçada, que nem aquele corno do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho despejava mentira, despejava lavagem cerebral nas pessoas. E você, muito astutamente, como marqueteiro digital, conseguiu construir sua carreira em cima disso. Gente, pelo amor de Deus, tá ligado? Vai querer comparar o Olavo de Carvalho, ex-astrólogo, ex-não sei o que, blá, 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 com a Sofia Manzano, que é uma pessoa que estudou, que tá na academia, que faz parte de uma organização política há muito tempo, que tem um compromisso com a classe trabalhadora. Ele comparou uma economista política com um cara que tomou um pito de um astrônomo por defender a astrologia num programa de TV. Mas dá licença, né? Porque eu teria colocado na minha cabeça desde cedo que era impossível. Ai. Por que eles não entrevistam as outras pessoas que fizeram um seminário de filosofia do Olavo pra perguntar o que elas conseguiram na vida? Por que só entrevista o bem-sucedido? Né? Uhum. Que todo mundo roubou. Que todo mundo herdou. Que todo mundo teve uma grande vantagem. E que eu não teria essa vantagem. E que eu não teria acesso. E que é tudo um grande roubo. E que eu tenho que entrar num coletivo. E que eu tenho que lutar por acordos melhores. E que eu tenho que fazer a revolução. E que eu tenho que fazer... Não, cara, eu tenho que fazer o meu sistema, a minha revolução. E foda-se, o resto não sou Jesus Cristo, não. Então assim, se eu tivesse encontrado... É isso, né, gente? É a visão... Aqui, ó. O cabrestão aqui, ó. Completamente individualizado. Pelo amor de Deus. Galera... E aí que é o ponto. Por mais que eu goste, sob o ponto de vista de um ser humano curioso, você vai ver que eu sou um cara muito curioso.
Ó, o Ícaro não é apenas um marqueteiro, isso é a propaganda dele. Ele é um empresário milionário do ramo de publicidade e da especulação financeira e é um dos maiores ideólogos do olavismo e talvez seja seu maior estrategista no meio civil. Verdade. Foi o principal responsável pelo modelo de comunicação da Brasil Paralelo, mas ele se vende como um mero prestador de serviço. Ele desenha a estratégia e fica nos bastidores, enquanto outras figuras menos sagazes da direita vão para a linha de frente se queimar. Olho. Perfeito. Perfeito, perfeito. Comentário sem tirar nem pôr. Perfeito. Curioso. Olhar todos esses caras... Cara, imagina quanta molecada de 10 ou 12, 13, 14 anos tá chegando nisso e pensando, puta, cara, nem dá pra ser rico nem fudendo. Pô, a gente observa o desenvolvimento das condições de vida da classe trabalhadora e não é uma questão de acreditar ou não, né? Porque não significa dizer também que alguém que vai trabalhar, que vai se esforçar, blá, blá, não vai eventualmente conseguir alguma coisa na vida, tá ligado? Mas a gente pega pra observar, por exemplo, os dados de pessoas que estão no mapa da fome no Brasil. Só cresceu. Isso é um indicativo do quê? É um indicativo de que existe um processo de empobrecimento generalizado. Em 2016, o Brasil tinha 10 milhões de trabalhadores informais. Hoje, 2021, 2022, a última vez que eu consultei esse dado, tinha 39 milhões. Um processo de precarização da força de trabalho, perda de ganhos reais de salário. As crianças não se estão matriculadas em escolas. Isso tem diminuído cada vez mais. Isso é um sinal do quê? De empobrecimento generalizado causado por políticas econômicas que matam a população. Você vai ver, a própria reforma trabalhista não gerou emprego, a gente continua com o desemprego na casa do caralho. Pelo amor de Deus, cara. Aí vai falar, e o jovem escuta que não dá pra ficar rico. Não dá pra ficar rico. Tudo que a gente tá observando caminha exatamente pra isso. Simplesmente atesta isso. Que não dá. Você aí que tá assistindo, você aí que acompanha, que estuda, que é jovem, que é velho, sei lá. Você trabalhou a tua vida inteira, que nem um cavalo. A vida inteira. E a lógica desses caras é de que você não mereceu. Você não fez por onde. Você acha isso aceitável? Você acha aceitável ouvir um discurso que diz que você não fez por onde? Que você não mereceu? Quem define o mérito? Não dá pra ser rico, não dá pra ser rico. É tudo golpe, é tudo herança, é tudo... Não tem mobilidade social. Não, é aquela coisa, né? Quem é rico é a pessoa que já é rica ou se torna um traidor da classe. E rico, o que ele tá chamando de rico? Ele acha que a pessoa rica é a pessoa que ganha 6 mil reais no mês? 7 mil reais no mês? Ele acha que isso é ser rico? É, exatamente. Vindo filho de um médico que o avô tinha terra com petróleo, estudava alemão, tinha computador em casa. Vai pra merda, velho. Fudido. É foda. Uhum. Pô, pelo amor de Deus, cara. Isso aí é carochinha demais, Por mais mano. que esses caras sejam necessários pra caralho. Eu acredito, de verdade, que Gaio Fato é necessário, que João Carvalho é necessário, que Ian Neves é necessário, que Elias Jabor é necessário pra corrigir os excessos lá do outro lado. Não. A gente não quer corrigir os excessos. Não é a questão de pegar um sistema e lapidá-lo, né? E torná-lo mais justo. Não é lapidar o sistema. Não é pegar ele e fazer toquinhos. A gente quer despertar, a gente quer trabalhar para construir uma nova sociedade. É ruptura. É isso, é a ruptura com esse modo de vida. Tá tirando, porra? Tá maluco? Sim. Que são quais? Não existe racismo, pobre é um estorvo, vamos voltar pro capitalismo da Idade Média. É só mudar o mindset. Só mudar o mindset. Esses caras estão corrigindo. Cadê, cara? Os econocoach estão calados desde a surra. É. Eles colocaram em xeque essa direita que tava solta, falando. Essa direita papel alumínio, mas a gente está botando também toda essa dinâmica de pensamento, dessa propaganda do que vocês constroem em xeque também. Falando sem inimigo. É, inimigo não, falando sem oponente. Exato. Porque Você vê, até ele se corrige. É inimigo. Inimigo, esse é o nome. como essa direita nasceu? Ela nasce muito do Olavo também, claro, mas nasce de outras vertentes. Tem o movimento do Mises, que fez um trabalho incrível no Nordeste. Eles fizeram vários grupos de estudos. Cara, tem a história do Hélio. Tem um monte de gente. Tem a história do Hélio, tem um monte de gente, acabou, só tem a história do Hélio. Foram várias nascentes ali, que foram todas Não é isso, ele tá defendendo a civilização da extrema-direita. direcionando para esse movimento meio... Você vê que até os discursos são todos parecidos, né? Todo mundo lê Mises, todo mundo lê Hayek, todo mundo lê Rothbard, aí um pouquinho lê isso, um pouquinho lê aquilo. Ninguém tá lendo Keynes, ninguém tá lendo as coisas da faculdade. Porque todo mundo meio um discurso muito uníssono. Só que não encontrava meio todo mundo ideia radical. Ideias radicais, lembra? Sim. Tem um vídeo do... Cara, tem um vídeo do Roncalha.
onde ele analisa um vídeo do Rafael do Ideias Radicais, em que ele fala assim, Rafael Hyde, ex-mágico. Ex-mágico. economia é como se fosse um hambúrguer. Daí, tipo, o cara já pausa assim, velho. Eu vi o Gael Fato reagindo a esse aí. É muito engraçado o Gael Fato. Obrigado. Assim, esses caras... São os dois juntos reagindo. Eu acho que são os são os dois juntos? Acho que são. Cara, se eu não me engano, são. Eu começo a ver aquilo, cara. Eu lembro que eu ouvi esse vídeo num ônibus lá no Nordeste, tava fazendo turnê lá, e eu tava ouvindo no ônibus na viagem. Cara, esse exato minha vídeo. cara começa a derreter, assim, porque aquela vergonha ali. Sabe quando você vê alguma cena que você não queria ter visto, assim, o cara... E é isso, eles são a educação, o fator de educação desse outro lado. Sim. A gente não é fator de educação de nada. Nosso trabalho não é civilizar essa extrema-direita. Não. O nosso trabalho é colocar essa extrema-direita na lata do lixo da história e subverter completamente o modo de vida pelo qual a gente vive hoje. A gente quer criar uma sociedade em que o trabalhador possa usufruir do fruto do seu trabalho, que ele possa ter acesso a serviços básicos, que ele possa ter uma vida digna, que ele não seja um escravo da mão de obra. É isso que a gente quer. E isso significa também lutar ideologicamente contra essas perspectivas, contra esses discursos que produzem ilusões, que produzem falsidades na cabeça dos trabalhadores, que os engana, que os desmobiliza em nome de uma riqueza metafórica que nunca vai acontecer, porque só acontece em 1 a cada 1 milhão de casos. E a gente não tem como tomar uma exceção como regra. Não tem como pegar um caso de minoria para querer transpô-lo e transformá-lo em um caso de maioria. A gente não quer isso. A gente não quer educar, a gente não quer corrigir esses erros. A gente quer explodir esse modo de vida para construir um novo. Para construir um modo de vida baseado não na vitória individual, tá ligado? Não na conquista privada, não no enriquecimento particular, mas sim na solidariedade, no enriquecimento coletivo, na ideia de que o trabalho social é o tipo de trabalho mais importante, na ideia de voluntarismo, na ideia de que a sociedade só existe porque a gente está conjuntamente organizado nela. E entender que o nosso compromisso é um compromisso de vida, é um compromisso de classe. É transformar a sociedade que hoje atende a uma minoria de pessoas, que inclui o Ícaro de Carvalho, para a grande maioria das pessoas, que são as pessoas que sustentam isso de verdade. Sim. Porque aí você ficou o quê? Porra. Essa direita ficou como? Ela ficou exatamente como a esquerda ficou nos anos 70, 80 e 90. Eles ficaram na autorruminância e na autorreferência. Todo mundo marcando todo mundo, todo mundo marcando todo mundo crescendo, todo mundo crescendo. Tem umas criancinhas, cara, de 13 anos falando sobre economia. Tu já viu Já isso, vi. cara? Uhum. Não, pô, O grande... Nossa, aquele debate incrível sobre concorrência estatal do transporte público de Santa Catarina. porque a meritocracia, eu falo, caralho, isso tá muito errado. Véio. Sim. Eu vi um investidor desses crianças falando que se ele tivesse... Investidor criança... Caralho, investidor criança é um dos conceitos mais incríveis do mundo, né? Tantos milhões ele não ia... Não, ele não ia comprar um apartamento porque ele ia botar 1 milhão não sei onde e ele ia ganhar os dividendos e aí ia alugar um apartamento. É muito Você doido. acha que O investidor Kids pegou o dinheiro da mesada, né? Ele economizou todo o dinheiro que ele ganhou dos pais para comprar Yakult no recreio e comprou uma letra de crédito imobiliária, um LCI. Aí ele vive disso até hoje. esse pensamento não exerce contaminação na cosmovisão de uma criança? É. Não, Caralho, cosmovisão de uma criança puxou, hein? porque é bonito, olha só, a criança é muito investidora. Então, assim, e aí a direita ficou se ruminando, se autorreferenciando, não tinha um oponente. Era só o fantasma dos esquerdistas. Sim, não que tinha... o Olavo levantou e que tava lá, distante, o Foro de São Paulo. E aí, qual foi a imagem, qual foi o espantalho que eu coloco nós porque, porra, eu tô totalmente remexido nesse caldeirão, você também tá, por mais que hoje em dia a gente esteja mais dissociado disso. Qual foi Ah, hoje tá mais dissociado disso, né? Ai, que alegria, né? Ai, quando a criança dá trabalho, quando dá trabalho, não é meu. Não é meu. Pode pegar. Ah, que conveniente. falava assim, esquerdista, o que você pensava na época? Esquerdopata. O que mais? O que ele estudou, o que ele... Não, existe um avanço nesse debate que é muito importante, mas sem cair em ilusão, tá, gente? Achar que essas pessoas, né, abriram suas mentes e pá. E olha, eles estão reproduzindo teoria da ferradura até agora, né? Lê o que ele faz, como é a vida dele, tenta criar um personagem pra esse cara. Putz, maconheiro, vagabundo. Quantos anos? 20, 18. Mora sozinho ou mora com o pai? Com os pais. Puta, quem paga a mesada dele? Papai.
Ah, puta, é basicamente um jovem de classe média, né? É isso. Faz faculdade do quê? História. Puta. O bingo. É isso. Se veste como? Usa droga. Sandália. Opção sexual. Todas. Entendeu? Sim. Era isso. Aham. Então, o que você tinha? Você tinha a direita pintando esse quadro. Uhum. Meu pai Uma amado, solução- que merda! Meu Deus, eu quero me Um drogar! mundo tão simples Opção sexual. É isso, entendeu? Olha. quanto aplica o que está escrito aqui nos economistas austríacos, que a gente vai virar a Nova Jerusalém. Sim. E quem são seus oponentes? Maconheiros, cirandeiros, caras encostados com 20 e poucos anos que moram com os pais sem responsabilidade, com sífilis ou com algum. Caralho, com sífilis? Que isso, Ícaro? Pô, vai com calma, cara. Que isso? Tá maluco? Vai se fuder. Uma DST, com um relacionamento aberto, um black power bem vagabundo, Ainda sendo racista, né? É, pois é. aquele cara que não é negão, ele é meio misturado. O Ícaro de Carvalho foi 100% racista agora. 100% racista. Mas ei, não era ele que falava que né? Não era ele que tava problematizando essa ideia no comecinho, né? E eles são tudo burro. São esquerdistas porque são todos burros. Aí de repente a gente senta com ele e já e toma um pau. Aham. Colossal. Cara, de onde veio esses caras? A Sofia Manzano também mandou muito bem no Pânico, não sei se tu Mandou? lembra. Não vi. Ela mandou bem no Mandou? Pânico. Mandou? Porra. Então, é isso. Aí tá lá o Pânico, aí tá lá o Emílio. Eu tô tranquilo aqui nos meus 4 livros, segurando aqui. Tô tancando todo mundo com Ludwig von Mises. Só que qual é o segredo desses caras? Desses todos esquerdistas? Os caras passaram 10, 15, 20, Nossa, o que aconteceu com a minha imagem? Agora tá ótimo. 30 anos estudando essa merda na faculdade. É. Eles são pagos pra estudar. É a profissão deles. Eu não sou. E eles vão debater justamente sobre o que eles estudaram a vida toda. É Né? surra atrás de surra. Só que qual o problema? Lembra daquela música do Rapa? Pois os cães farejam medo, né? Música não, né? Um pedaço da música. Pois os cães farejam medo. Caralho, ele levou um galão de água e olhou pra mim. Os cães reagem através do seu faro, né? Quando eles farejam medo, eles vão pra cima. Quando eles farejam ameaça, quando eles percebem a ameaça, eles vão embora. Ele tá chamando a gente de cachorro? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Hora, né? Cara, depois da primeira surra do Elias, pum, todo mundo. Oh! Fã ou Quem hater? quer ser o próximo a ser meme? Uhum. Ninguém. Então foi pedagógico. Pior que eu imagino a galera da direita super assim, né? Meu Deus, e agora? Lembra aquele negócio do Big Não, o meme virou primo rico, né? Stick, que os americanos falavam, você tem que ter um stick muito grande e bater. Ele vem lá e play! E ainda faz referência do imperialismo estadunidense. Muito bom. E na mesa, aqui, ó. É ironia, tá, gente? Pay! Quem vai sentar comigo? É todo mundo. Então, assim, esses caras, eles servem para corrigir excessos que esses caras foram pouco a pouco empilhando, grão de areia a grão de areia. Não. Uma passagem de uma poesia que o Tom Jobim recita, ele fala, palmo a palmo me desmonto. Ele fala alguma coisa assim, ele fala, palmo a palmo me desmonto, de forma que já não me importo mais em me ver tornar planície. Eis que palmo a palmo me desmonto, até que não me importo mais em me ver me tornar planície. Ou seja, ele vai se desmontando, palmo a palmo, até que ele fica reto, até que ele some. Então, assim, foi um movimento contrário. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Citaçãozinha do Mises, as coisas foram ficando tão confortáveis, que se tornaram hiperbólicas. Hiperbólicas em que sentido? Acaba com o SUS hoje. Você acha que isso funciona no mundo real? Acaba com o SUS hoje. E rapidamente você vai ver como a iniciativa privada vai resolver os problemas antes que alguém perceba. Só que assim, quando você fica só entre vocês... Já viu o cara que gosta de rock, banda de rock, fã, aqueles gordão fudido de banda de rock? Sempre assim, né? Pô, gordofobia ainda.
Caralho, é uma atrás da outra, velho. Pô. Eu desenho persona pra tudo, esse é o meu trabalho. Aquele cara, 45 anos, 45 de BF, calvo, aquele cabelinho meio arrumado, cabelo maiorzinho aqui. Fotografia do Slayer. Camisa do Slayer, calça sempre muito grande, dobrada assim na barra. Butininha. Uma botina que ele comprou na Que específico, Ícaro. Renner por R$ 129,90, aquela botina com as meio cor de café com umas marcas Nossa, exatamente. É o bingo da Convenção de Genebra. Perfeito. Comentário irretocável. vermelhas assim. E aí quando eles se encontram e eles vão discutindo rock and roll, eles vão ficando cada vez mais agressivos. E porque você fala uma opinião mais agressiva, o grupo aplaude, a próxima vem, o grupo aplaude cada vez mais, cada Rock! vez mais. Isso aconteceu aqui. Esses caras Não, eu não entendi qual é o ponto também. Eu não entendi o que isso tem a ver com os comunistas, com a Sofia Manzano. Acho que ele tá falando de como a direita se tornou um eixo de extrema radicalidade com o seu discurso. Mas, gente, não, assim, sabe? Só não. Só não, assim. É absolutamente incomparável, né? É incomparável. A extrema-direita se comporta desse jeito não porque ela é hiperbólica, né? Porque ela tá exagerando nos seus termos. Não. Ela pensa isso. Ela acha todas as coisas que ela diz que acha. Senão não diria, né? Tem trecho do Mises falando que o fascismo era muito importante para que o socialismo não vencesse. E depois ele fala, mas seria um erro achar que o fascismo para sempre seria bacana. Mas tem um dado momento que ele defende. Ele defende porque ele é um facho do caralho, velho. É isso. corrigiram numa pancada. Corrigiram, né? Falaram, ei, vai ter resposta. Pô! Botaram em xeque os caras, né? É. E aí agora tá todo mundo meio aqui, ameaçando, assim, sabe? Briga de torcida. E sabe por quê, gente? Eu acho que até um fundamento muito importante do que o Lenin coloca, que é a importância da gente conseguir construir eixos de denúncia política para popularizar esses assuntos, para popularizar essas questões, de forma que elas se tornem acessíveis para as pessoas, né? Eu acho que gira muito em torno disso, tá ligado? Gira muito em torno dessa possibilidade de, com o advento da internet, com a modalidade do react, sobretudo, eu acho que isso traz um passo importante, né? Dentro de uma crítica que é limitada materialmente, que não vai mudar o mundo, né? Assistir um react, nada disso. Mas eu acho que expõe uma questão política, expõe uma denúncia que muitas vezes é colocada sob o véu da ideologia e que muitas vezes seria muito difícil de fazer a crítica se não tivesse alguém envolvido para poder realizar essa crítica. Que é, por exemplo, o que eu faço com os vídeos do Primo Rico. Tudo que ele fala é ideologia. Tudo que ele tá falando é ideologia. E o bagulho tá velado. E é importante a gente conseguir se colocar nesse papel de denunciador desse processo e de combatente desse processo. Isso é fundamental. Me segura aí. Não, me segura não. Então eles têm a função pedagógica agora. E eu reconheço. É valor no que eles fazem. Até porque eu sou um sujeito muito curioso, né? Eu quis mesmo ouvir o que os caras tinham pra dizer. Mas não ouvi o que tinha pra dizer em termos de conteúdo, né? E acho que isso tem que ficar claro. Não é uma curiosidade em termos de conteúdo. É em termos de forma. É isso. Eu não gostaria que o primeiro contato que o Matheus tivesse fosse com a Sofia Manzano dizendo que todo cara que enriqueceu por uma vantagem. Não queria. Cara, é claro, porque seu filho será filho de um multimilionário. Não, porque eu acho que dá pra enriquecer sim através do trabalho e eu acho que se eu criar meu filho... Eu acho que dá pra ir a pé daqui até o Piauí, né? Eu acho que... Não, me ensina então, pelo amor de Deus. Ao ponto... Não me ensina não. Ao ponto dele não reconhecer que existe desigualdade no mundo, eu fracassei. Se eu criar um filho que vai falar uma cota é injusto porque é só o cara se esforçar como eu fracassei. Se eu criar um desses meninos de investimento que fala fino eu fracassei, cara. Menino de investimento que fala fino. Que pariu. Bicho... Não dá, sabe? Não dá, é muita ideologia. E no final das contas, né, a gente sabe, esse movimento do Ícaro, dessa galera toda, tá fazendo essa aproximação, esse flerte, blá blá blá. É porque tá vendo que eles estão perdendo espaço. E eles não vão poder fazer nada. É isso. Me perguntaram uma vez, Ícaro, você ensina... qual a importância... Ícaro, qual a importância da... Qual a importância da educação financeira na vida dos seus filhos? Eu escrevi, nenhuma. Calou o Econocoach. De hate.
Como nenhuma? Serão herdeiros de merda? Nenhuma. Meus filhos não têm que se preocupar até a idade certa com grana. Eles têm que desenvolver uma série de habilidades motoras, psicossociais, de criação, humana, catequese. Catequese. Tava indo bem genérico, né? Bem ali por cima. E aí ele meteu um catequese. Não, é isso, né? É olá, né? Redução jesuítica, né? Bom dia, Padre Antônio Vieira. Que saudade do século XVI, dessa época boa, que o mundo funcionava. Nem o OSP porque catequese não é OSP, é católico, né? Depois eles vão se preocupar com grana. No próprio evangelho está. As maldades desse dia já bastam. Tudo a seu tempo. Meu filho não precisa saber de fundo imobiliário, quanto ele tem ou quanto custam as coisas. Ele precisa ser uma criança forte. Mas nenhuma educação financeira fala disso, né? A educação financeira que é propaganda nas escolas sequer é sobre investimento. Até tem uma abordagem bem por cima dessas questões, mas é sobre empreendedorismo, esforço individual, blá 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 blá. Essa coisa mais ideológica do que do ponto de vista teórico, né? Do ponto de vista procedimental sobre o mercado financeiro, tá ligado? Confiante, amada e que aprende. Depois ele vai aprender de grana. Então, assim, eu fico com esse dividido no coração. Do tipo, caralho, eu me interesso e eu sentaria pra conversar com esses caras. Um segundo depois, caralho, esses caras me odeiam e acham que eu sou inimigo e responsável por um monte de desigualdade no mundo. Não, Ícaro, a gente já falou isso várias vezes, né? A gente já falou isso várias vezes. A nossa questão é uma questão de classe. É só isso. É só isso. A gente entende que existem pessoas que são sim responsáveis, né, diretamente pela destruição da vida de outras. Como, por exemplo, a família Salton, que utilizava a mão de obra terceirizada, de uma empresa terceirizada, que era escravizada. Você vai falar que essa pessoa não é responsável pela desigualdade, pela destruição do que está acontecendo. E todo grande investidor, toda pessoa que tem grande capital e que ganha seu dinheiro a partir desses rendimentos, dessas rendas, é também uma pessoa que propaga de alguma maneira a dinâmica de exploração que existem nessas empresas. Um grande empresário que tem muitas ações da Vale, ele está patrocinando, ele está sendo conivente com as ações que a Vale promove dentro do seu espaço de negócios. É conivente com o que acontece em Brumadinho, em Mariana, porque é o dinheiro e é o dinheiro e acabou. O nosso compromisso, Ícaro, é um compromisso de classe. De classe. Porque, cara, olha, arriscado, né? Arriscado. Quando esse galo cantar, você acha que vai sair fora? Você acha que eles vão ficar de boa? Você vai ficar tranquilo nessa situação? Um segundo depois, foda-se, eles não me pegam na mão, não. É só assim que a cabeça fica, né? Tipo, eu quero ver se eles têm uma arma que nem eu tenho. É só isso que você fica pensando. Mas é isso, cara. E uma vez eu respondi, Ícaro, você iria no podcast de não sei quem? Acho que do Red Pill. Eu falei assim, eu vou para qualquer podcast, desde que tenha audiência. Eu falo com comunista, transformista, gaysista. Meu Deus do céu. É um senso sociológico de um picles, né? Raditrad. Quê? Eu falo com qualquer pessoa, cara. Porque eu me sinto confortável, por quê? Primeiro, eu falo a maioria das coisas. Eu não sei. Nunca estudei isso. O que eu sei. Eu vivi e aprendi. E eu vou contar só a minha história. Qualquer um pode ouvir minha história. Então, eu nunca vou sentar com um comunista e falar assim, não, porque Marx... Eu não sei nada de Marx. Eu nunca li Marx. Olha como o bicho é esperto. O que ele tá fazendo? Ele tá descredibilizando os econocoaches, que são realmente umas portas, né? Para funcionarem, que funcionam como essa bucha de canhão da ideologia, né? A galera que fala e articula só tudo por trás. Porque na hora do embate, não sei, nunca estudei, só o que eu vivi, a minha história. Mas tava falando até agora sobre enriquecimento. Percebe a nuance disso? O cara fica por trás dessa dinâmica, só, né? Meio de campo, pagando de sensato, exatamente pagando de sensato. E a gente já localizou no discurso dele vários elementos de problemáticas, né? De opressões estruturais, de preconceito de classe, de tudo isso. É só para se fazer de marketing. Só isso. E quando eu comecei a falar isso, você leu Marx? Eu não li, mas você leu. Não. Não, falando para as pessoas. Sim. Não. Ninguém nunca leu. Né? Ninguém nunca leu essa merda, cara. E eu acho que a hegemonia na internet, nossa, se tornou tão grande. E o Olavo se tornou um farol e uma sombra tão confortável
Que eu acho que a gente esqueceu que a gente não leu. Sim. A gente só foi falar. Claro, né? Uma lavagem cerebral do c****, né? O cara reforçava todo o discurso da ideologia dominante com um monte de bosta. Claro que é confortável, né? É a compreensão da forma como a sociedade foi construída e constituída e é isso. A gente esqueceu que nunca leu. Nossa senhora, velho. Falando. O velho já falou lá, então eu não preciso. Exata. É o super Eu trunfo. só repito o que ele É fala. o super trunfo do católico. Não, São Tomás de Aquino falou. Aham, Não, o Olavo já te destruiu. exato. Ludwig von Mises já destruiu a relação da economia planificada no livro tal. Você leu esse livro? Não. Só que aí quando alguém senta e te pergunta ao vivo, você não pode fugir. E tu sabe quais são os contra-argumentos a esse autor que tu gosta também, né? Tem que saber quais são. Foda. Foi horrível, foi. Foi intenso, foi. Foi repugnante, foi. Horrível. Pavoroso. Ai, ai. Eu preciso de um adicional de insalubridade. Urgente! Urgente.